Bom, já que todos os meus vídeos vão ter mesmo 15 visualizações, eu vou falar de um assunto que eu gosto. Então o vídeo de hoje é sobre filmes de romance que o casal não fica junto no final. E eu quis fazer essa lista pensando em filmes diferentes, assim, com razões diferentes pro término, entendeu? E eu quero começar com um filme que foi vencedor de vários Oscars e pra mim o maior injustiçado na categoria de melhor filme, que é Brokeback Mountain. Na história a gente vai acompanhar o Ennis e o Jack, que são contratados pra trabalhar na montanha Brokeback, cuidando ali dos bichinhos. E aí a gente vai começar a ver a relação dos dois, já que os dois ficam muito sozinhos, são só os dois ali juntos o tempo todo, e vai começar a crescer uma forte relação assim entre os dois, que logo se transforma em um romance mesmo. Acontece que eles são dispensados desse emprego na metade do filme, a gente vai ter um salto temporal. Agora eles já estão com famílias construídas, com pessoas diferentes, com filha, tudo que tem direito. Porém, claro, né, os dois continuam se vendo, eles se reúnem de vez em quando lá na montanha Brokeback, onde eles têm um caso. Eu gosto muito como todos os personagens são bem construídos e bem justificados, incluindo as esposas deles, que aqui não são vilãs da história, mas também não são boazinhas. E o sentimento de saudade quando eles estão longe um do outro é indescritível. E quando eles estão juntos, o conforto é imediato. Mas quando vem as brigas também, nossa, as brigas é pesada. No fim do filme, o Jack é morto por homofobia e o Ennis sente uma culpa pra sempre de não ter construído uma vida ao seu lado. De Jack pra Jack, eu vou falar do único blockbuster de romance e filme que foi por muito tempo o filme de maior bilheteria da história. Eu estou falando de Titanic. Eu não sou o maior fã existente de Titanic, eu assisti esse filme 10 vezes e umas 9 foi por osmose porque tava passando na televisão, mas se a gente tá falando de romance, a gente tem que falar dessa história pela importância no cinema também. A Rose é de uma classe social alta e tá meio que prometida pra um cara rico também, e ela conhece o Jack, que é um menino pobre que entrou no Titanic com o ingresso que ele conseguiu, sei lá como. O romance platônico entre os dois vai crescendo muito no filme e é muito legal como esse romance deles é de fato fantasioso, é de fato um amor de verão, né? Eles estão naquele cruzeiro e tudo certo, mas é legal a gente pensar como é que seria a relação deles depois que eles saíssem daquilo. Tipo, não funcionaria, eu acho. Até o momento que o Titanic bate, o navio começa a afundar, e a gente começa a acompanhar a fuga ali dos dois tentando sobreviver. A Rose até chega a entrar em um dos botes, mas ela volta pra tentar salvar o Jack. Porque como o Jack era de uma classe social bem mais baixa, ele tava numa parte bem inferior assim do navio, ele não ia conseguir um bote, sabe? E no final vocês já sabem, o Jack acaba se sacrificando pela Rose. E dentro do próprio filme, depois dela contando a história velhinha, não existem provas que o Jack existiu, mas ela mantém a sua memória viva, mantém isso aceso. Uma curiosidade é que depois de um tempo, depois de todas as polêmicas, o James Cameron fez uma pesquisa pra mostrar que de fato não cabia o Jack e a Rose naquela tábua. Foi um filme que estourou o tempo de produção, foi um filme que estourou o orçamento, mas o resultado foi muito satisfatório, já que rendeu uma das maiores bilheterias de todos os tempos, até hoje, mesmo com os blockbusters da Marvel. E agora então eu vou para um romance de ficção científica, e eu poderia falar de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, mas eu escolhi Her. Aqui a gente acompanha o Theodore, que ainda vive o luto pela perda da sua esposa até o momento que ele começa a se relacionar com uma inteligência artificial. No começo ele sabe que é só uma inteligência artificial, mas é tão realista, tão convincente que ele começa a viver um romance muito intenso com ela e ele vive já em uma sociedade muito tempo depois. Destaque aqui também pro filme em toda a sua caracterização dessa época futurística, ficou muito bonito, mas aí as pessoas meio que aceitam o namoro dos dois, sabe? Tipo, não é a coisa mais esquisita do mundo. Tem uma cena que ele vai pra um cruzeiro com um casal de amigos e que vai os dois casal vivo, assim, ser humano, e aí ele com o celularzinho assim, ô minha namorada. Até que chega um momento do filme que ele descobre que ela tava namorando com ele e com mais outros 4.000 caras, e aí agora ela vai deixar eles porque ela vai dar um upgrade, ela vai dar um próximo passo. E ele fica tipo assim, como assim, parceira? Você tava namorando comigo com 4.000? E o filme termina do mesmo lugar que ele começou, com o Theodore vivendo um luto. Antes um luto de morte, mas agora de novo por perder uma pessoa querida, uma pessoa que ele de fato amou. Sendo que era um robô. É loucura, é loucura, é loucura.
Os franceses botam o romance em outro patamar e para representar esse cinema maravilhoso, eu vou falar de Retrato de uma Jovem em Chamas. A Marianne é uma pintora no século XVIII que é contratada para fazer uma pintura da Heloise. E aí vão enviar essa pintura para um concorrente aí que quer casar com ela, pra ver se o cara quer casar com ela mesmo. E nessa casa gigante, com muito pouca gente, muito espaço, elas começam a viver um amor proibido, muito sincero e sensual. Eu já assisti mais de 70 filmes com casais LGBTs e uma das críticas mais comuns e que eu quase sempre faço a filmes com casais sáficos é quanto a pornolização, com a putaria que tem no filme. Às vezes é um filme que o tema definitivamente não é erótico e aí a cena do casal sáfico é uma coisa assim muito explícita que tipo não é necessário, mas embora esse filme tenha nudez e seja um filme sim sensual, é um filme de amor e todas as suas formas, sabe? Sem contar como todos os takes desse filme parece que saíram diretamente de uma pintura, isso graças à direção da Celine Sciamma, que é uma diretora que eu adoro. Ao final do filme, elas sabem que é inviável ficarem juntas. A gente tá falando do século XVIII e tudo que sobra uma da outra é as lembranças. Lembranças, que é o nome do próximo filme que eu vou falar, que é um filme que eu vou falar bem pouco, mas é que tem uma particularidade dele que fez eu colocar nessa lista. Pensa em uma história de romance clichê, do jeito que tem que ser. Um casal se conhecendo meio que por acaso, começando ali uma amizade, dates, até que se torna uma coisa mais romântica e tudo mais. Esse é todo o começo de Lembranças, filme protagonizado pelo Robert Pattinson. Até o momento que, assim, esse casal, diferente dos casais convencionais nesse filme de comédia romântica, eles começam a ter brigas feias, assim, e que você vê que, na verdade, a briga é muito mais consigo mesmo do que com o parceiro. O Tyler tem sérios problemas com o seu pai que vão reger a trama desse filme, mas mesmo assim, eles conseguem dar muito certo juntos, sabe? E essa relação dele com o pai vai melhorando aos poucos, com muita ajuda da personagem da Ellie, que é sensacional aqui nesse filme também. Ela também tem as suas profundidades, embora eu acho que o Robert Pattinson seja maior. E de tanta insistência, de tanta ajuda da namorada, um dia ele vai trabalhar na empresa do pai dele, o pai dele não vai, ele vai pro lugar, e justo nesse dia, é 11 de setembro de 2001, e o prédio do pai dele é as Torres Gêmeas. Ou seja, esse é simplesmente um filme normal, um filme sobre pessoas, sobre relações pessoais, até o momento que uma tragédia acontece simplesmente do nada e encerra uma história de amor. E o último, óbvio que é ele, o filme do gênio, do meu querido, do meu amado Damien Chazelle. A gente tá falando de La La Land. A Mia e o Sebastian se conhecem por acaso, mas em uma situação nada legal. O Sebastian esbarra na Mia, ela fica morrendo de ódio dele, até que algum tempo depois eles se reencontram em uma festa. Ela começa a provocar ele, mas conversando com ele, ela dá o braço a torcer, assim, que ele é um cara legal. Mas a Mia e o Sebastian são artistas. Ele é um pianista apaixonado por jazz, enquanto a Mia é uma atriz esperando uma oportunidade. Quando eles se tornam um casal, eles começam a se ajudar e a se incentivar de uma forma que um impulsiona o outro a realizar os seus objetivos, os seus sonhos. Mas a partir do momento que eles realizam isso, a relação dos dois não pode mais acontecer. O Sebastian tem uma agenda lotadíssima com a sua banda que tá fazendo um sucesso astronômico. A Mia vai fazer um filme na França. Eles têm que terminar e é isso. Mas tudo fica pior, tudo fica com um gosto agridoce na nossa boca quando alguns anos depois a Mia vai em um pub e é simplesmente o pub no Sebastian. Ela já tem filha, ela já é casada e aí quando ela olha pra ele, quando ele olha pra ela, ele imagina a vida toda que ele poderia ter tido se ele tivesse abrido mão do sonho dele de ser famoso, do sonho dele de artista e ficado com ela. Eu já assisti esse filme 13 vezes, sem zoeira nenhuma, e toda vez eu faço uma interpretação diferente desse final, assim. Mas no meu ponto de vista atual, eu diria que ele não era apaixonado propriamente pelo jazz, mas sim pelas pessoas que moviam essa paixão dele e sobre falar sobre isso com as pessoas e tudo mais. Então no fim ele percebeu que ele era muito mais apaixonado pela Mia do que pela arte em si, pelo piano em si. Mas agora já era tarde demais. O que não é tarde demais é o tempo para você
curtir esse vídeo e se inscrever nesse canal. Passando para pedir para que você curta esse vídeo ou até considere se inscrever nesse canal se você gostou do que você acabou de assistir. Um beijão.